Clara Cardoso já abre, olha aí, o mês de abril falando, claro, do Abril Verde. Hoje ninguém quis pegar ninguém, né? Hoje ninguém quis pegar ninguém com o 1º de abril. Dia da mentira, isso aí já não cola mais, tá vendo só? Não cola mais. Nós vamos conversar com ela. É verdade, já vamos abrindo esse mês de abril falando a verdade, sabe? Porque nós vamos conversar com ela. Porque agora nós vamos falar sobre a campanha que conscientiza as pessoas sobre a segurança dentro do trabalho. E é importante que todos fiquem atentos relacionado a esse assunto. Mas aí, como é que a gente vai falar algo diferente? Como promover essa segurança dentro do ambiente? O que precisa? Como é que o próprio trabalhador também deve ficar atento, mas também como é que o próprio empresário também tem que saber o que está acontecendo dentro da empresa para ajudar ainda mais nessa segurança. E é por isso que nós vamos conversar com ela agora. Bora? Chegou a hora da gente bater um papo com ela. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, minha princesa? Tudo bem, Jândia. Gente, a Clara Cardoso veio abrir esse mês de abril falando dessa campanha, que é a campanha Abril Verde. Esse mês vai existir, é para existir uma conscientização sobre a segurança no trabalho. A gente já até falou algumas vezes aqui no nosso Bom Dia sobre os cuidados que as pessoas devem ter, mas conscientizar é o que muitas vezes falta dentro de um local de trabalho. E ela, como consultora de RH, vai explicar tanto para os empresários, como também para os pequenos empresários, para as pessoas que trabalham com outras pessoas. Porque, de repente, você tem que pensar na sua própria segurança. Então, é sempre bom a gente ficar atento, porque nunca se falou tanto em empreendedores, em empresários, pequenos empresários, e muitas vezes a pessoa não tem noção de que aquela pessoa que está ali naquele local, ela tem que ter segurança em tudo que ela for fazer, não é isso? Exatamente. O ambiente laboral, ele é um ambiente composto por pessoas. Então, as pessoas que fazem aquela organização acontecer, elas precisam ter um ambiente seguro. E para isso existem as normas regulamentadoras que promovem, que prevêem toda a padronização das ações de saúde e segurança do trabalho. E a partir daí, dessas normas regulamentadoras, nós trabalhamos os riscos físicos, riscos químicos, biológicos, riscos de acidentes, riscos ergonômicos. E agora, em 2025, tivemos uma reformulação da norma regulamentadora 1, cujo ela vai trazer para a gente, vai prever que as empresas trabalhem também os riscos psicossociais, que isso é algo que veio em função de um indicador do ano de 2024, no qual nós tivemos diversos afastamentos com CIDs relacionados às doenças psicológicas, ocasionadas pelo trabalho. Então, houve uma necessidade de atualização dessa norma regulamentadora. Então, trabalhar não somente os riscos ergonômicos, de acidentes, mas também os riscos psicológicos dentro do ambiente laboral. Aí a gente chama atenção de como a gente pode, de uma certa forma, já que é para conscientizar, como é que pode ser promovido, por exemplo, a saúde e ao mesmo tempo a segurança dentro deste local de trabalho. Vocês como RH, qual o comportamento de vocês hoje quando tem um colaborador dentro de uma empresa e quais são os cuidados que vocês observam? E o que se pode trazer de novidade para esse campo de trabalho, Então, dentro da gestão de pessoas, existem alguns indicadores que a gente acompanha relacionados à saúde e segurança do trabalho. Um desses indicadores é o indicador de absenteísmo, que o indicador de absenteísmo, ele mede o número de ausência de colaboradores naquele ambiente de trabalho, seja por ausências injustificadas, ou seja por atestados médicos. E aí a gente começa a observar a incidência de CIDs em determinada função, em determinado setor. E a partir daí nós conseguimos ter uma síntese, entender qual que é o real impacto naquela função, a partir também de treinamentos, por exemplo, líderes, os maiores índices de estresse, por exemplo, no trabalho, está relacionado com a liderança. Então, desenvolver mentalidade na liderança, de ter uma forma de trabalho mais assertiva, de ter uma comunicação mais empática, de ter um jeito de trabalhar onde ele esteja atento às pessoas de fato e não somente aos resultados, não somente a entregar metas. Então, nessa forma de desenvolver os líderes, trabalhar todas essas questões de
mudanças ocasionadas ao trabalho, promover, por exemplo, planos de saúde relacionados à segurança psicológica dentro da organização. Isso é um benefício que pode ser atribuído e o RH pode estar olhando. Então, todos esses fatores, eles ajudam a fazer essa gestão de pessoas e a minimizar esses riscos. Também, dentro das organizações, existe a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, por exemplo, que é a CIPA, a CIPA trabalha o ano inteiro para disseminar ações que possam minimizar esses impactos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Muito bom. Eu estive numa empresa recentemente, uma empresa dentro aqui da nossa capital, e o que me chamou bastante atenção foi o comportamento do RH. Hoje a gente percebe que as empresas elas têm investido muito também no comportamento da conduta de como se é dado a atenção para esses colaboradores dentro da empresa. A gente percebe que muitas vezes as pessoas se afastam, como você mesmo falou, por problemas de saúde mesmo psicológica. Às vezes ela está passando por algum problema dentro daquele ambiente, às vezes ela está sentando mal em algum lugar, às vezes ela está se sentindo mal dentro do ambiente, mas às vezes ela tem um comportamento de não dizer, de não comentar o que está acontecendo ou o que ela está vivenciando dentro de determinados locais. E eu cheguei nessa empresa e uma das coisas que me chamou bastante atenção é que eu fui recebida pelo próprio RH, né, dentro dessa empresa, onde o RH, no momento que ele estava ali comigo, que me deu atenção, já tinha passado por vários locais, por vários repartimentos da empresa, desejando bom dia, buscando saber como é que estava, querendo... E eu estive nessa empresa há alguns dias. E eu observei que não era algo forçado para mostrar, mas tipo, como foi seu dia hoje? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Aquela coisa muito de empatia, de você observar cada setor da empresa. Porque às vezes tem setores que não são visitados pelo RH. Sim. E aquela história do RH dentro de sala, observando ou só recebendo o que se leva até o RH, isso hoje mudou bastante, né? Com certeza. E eu fiquei impactada e achei uma empresa extremamente alegre, uma empresa extremamente divertida, onde o RH estava muito amado dentro do ambiente. E eu achei algo assim diferente. Sim, o que você está trazendo para mim é, na verdade, uma cultura organizacional, né? As pessoas que estão na liderança, que estão fazendo gestão de pessoas, elas têm uma cultura. Então, a empresa, através dos seus valores, através do seu mapeamento de competências, através dos seus objetivos, visão, as empresas elas constroem um propósito. E quando tem colaboradores alinhados a esse propósito, e quando eu falo colaboradores, desde o RH até os colaboradores que estão nos demais setores, todos estão nessa sinergia do propósito com a empresa, isso de fato promove um ambiente saudável para se trabalhar, isso causa um impacto, como você sentiu, né, quando você visitou essa empresa. E a partir daí, quando a gente trabalha cultura, a gente trabalha muito uma perspectiva de alinhar essas pessoas, por exemplo, que eu estou buscando no mercado, eu estou fazendo recrutamento e seleção, mas eu preciso entender se essa pessoa está alinhada com o propósito dessa organização, se essa pessoa ela tem as competências e ela tem o perfil de trabalhar nessa empresa a partir da cultura organizacional que é trabalhada nela. Muito legal. Mudou bastante. O RH era totalmente diferente do que hoje a gente vê, né? Mudou bastante, bastante. E aí a gente fala também sobre a importância de fazer manutenção nas medidas preventivas. Mudou alguma coisa? Como é que vocês, de uma certa forma, conscientizam mais ainda as empresas? Quando a gente fala de medidas preventivas de acidente de trabalho, nós olhamos desde das regulamentação dentro da organização. Por exemplo, se uma empresa ela tem um código de conduta e segurança, tem um padrão de comportamento dentro da organização, onde esse colaborador ele precisa cumprir para que ele minimize esses impactos, né? Existe uma escuta ativa dos gestores, existe um posicionamento, porque na verdade quem faz a gestão de pessoas é o gestor. O RH, ele está ali para ser um staff, ele está para ser um suporte desse gestor. Então, ele está ali para direcionar esse gestor no dia a dia. Então, o gestor é que está ali fazendo a escutativa desse colaborador. O gestor é que vai à frente, é o que vai entender, analisar esse comportamento. Se o RH tem iniciativas, tem processos que permitam que esse colaborador se desenvolva dentro da organização, que isso garanta uma maior satisfação nesse ambiente de trabalho. Se esse colaborador é reconhecido
reconhecido, se esse colaborador ele é motivado naquela empresa porque ele sabe que o trabalho que ele desenvolve, ele de fato está sendo visto, ele vai receber uma promoção, existe uma política de cargos e salários clara, né, onde esse colaborador saiba o que ele tem que fazer para ele crescer, porque a remuneração também motiva, além do ambiente de trabalho, além da cultura, além da oportunidade de desenvolvimento, a remuneração. E isso tudo, quem faz essa gestão são os líderes, né, os que estão ali na ponta junto com as equipes. Pronto, e aí a gente também percebe que vocês conscientizam mais ainda as pessoas, porque foi uma quantidade muito grande do ano passado para cá de pessoas que se afastaram dos ambientes de trabalho. Exatamente, o índice foi de 400% a mais. Nossa, do que demais. No ano anterior. E a partir daí, há de fato uma necessidade de repensar quais são as práticas que estão acontecendo dentro das empresas, né? Sim. Será que a empresa existe um mapeamento de perfil, de cargo para aquela atividade? Será que aquele colaborador ele está realmente sobrecarregado, está fazendo 2, 3 funções a mais do que o que era para ele estar fazendo? Será que dentro dessa organização existe uma atenção prévia a esse colaborador? Será que ele tem um suporte, né, do gestor, do RH? Será que ele se sente confortável em compartilhar o que ele está sentindo naquela organização sem medo de repressão, sem medo de depreciação dentro da organização? Então, tudo isso a gente observa e que há realmente uma necessidade, é um índice gritante, é uma preocupação que causa um impacto não somente dentro da organização, como um impacto social. Imagina uma sociedade de pessoas adoecidas. Imagina que se você tem uma empresa saudável, com uma cultura forte, você também vai ter pessoas engajadas, motivadas, que vão potencializar esse negócio. Então, não é somente uma readequação à norma regulamentadora, mas sim uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura organizacional que os empresários, lideranças, gestores precisam repensar esse modelo de negócio e de gestão de pessoas dentro das organizações. Verdade. Você falou algo que, já que a gente está nesse mês de abril e a gente chama atenção para essa campanha que conscientiza sobre a segurança do trabalho, hoje se envolve tudo, óleo mental. Então, assim, eu acho que o próprio RH, ele tem que ser repensado, tem que se analisar esse RH, se as pessoas estão competentes para cada tipo de empresa, porque às vezes você coloca um RH que é muito administrativo para estar em ambientes que os tipos de trabalho são diferenciados. Então, assim, o mesmo comportamento de RH que de repente você tem numa empresa onde você só trabalha, numa indústria, onde você só trabalha com pessoas com um comportamento X, é diferente de você, por exemplo, conduzir o mercado da comunicação. Então, assim, até o RH hoje tem que estar muito preparado para saber como é que você está colocando aquele profissional dentro daquele ambiente. Algumas práticas não funcionam em determinadas empresas como em outras. Isso também está sendo avaliado? Com certeza. A partir da tua fala, eu trago um ponto que é justamente o alinhamento das competências. Uma empresa indústria que não diferente tem... de comunicação. Exatamente. Né? Uma empresa, ela precisa mapear quais são as competências de pessoas, de comportamentos que ela precisa ter dentro daquela organização, daquele determinado nicho de mercado. E o RH, ele precisa atrair pessoas, recrutar pessoas que estejam alinhadas a essas competências. Caso contrário, o nível de exigência do meio vai ser mais alto do que a competência que aquele colaborador pode atender, e isso gera o quê? Um estresse, isso gera uma desmotivação, uma baixa autoestima, desinteresse no trabalho, baixo desempenho. Então, esse modelo de gestão por competências acaba sendo um modelo muito adequado para essa realidade do trabalho, para essa versatilidade, essa diversidade de etnias, por exemplo, de pessoas que existem dentro da organização, e como que eu vou saber gerenciar essas pessoas a partir das competências. Verdade. A gente percebe através das próprias redes sociais, né? É uma comunicação totalmente diferente. Você trabalha nos veículos da comunicação, como rádio, televisão e rede social. Você muda a forma de trabalhar em cada campo que você exerce, né? E eu acho muito interessante quando a gente pensa no RH, porque cada RH vai se comportar como cada local de trabalho. A gente sabe que hoje, por exemplo, quem trabalha com publicidade é diferente de quem trabalha com televisão. Eu falo muito dentro da comunicação que é o meu meio, é o meio que eu trabalho, mas isso pode estar acontecendo em qualquer outro campo. Existem situações
que dependendo do que você vai exigir daqueles colaboradores, no lugar de você trazer benefícios para a empresa, você vai tirar os benefícios que essa empresa poderia estar recebendo. Às vezes você trabalha a autoestima dela para ficar baixa e às vezes falta os interesses. Então, assim, é muito importante você analisar que tipo de RH que você tem na sua empresa. De repente, aquele RH veio de uma empresa onde a exigência era muito maior. E, de repente, a empresa que você está prestando serviço precisa de um ambiente mais despojado, um ambiente mais harmonioso. E, às vezes, são regras que são colocadas e que, muitas vezes, o profissional não está apto. Hoje tem RH de todo tipo, né? Sim. E aí, a importância do RH, ele ter uma estrutura de RH. Sim. Não somente trazer o hábito que ele veio de uma outra empresa e aplicar. Ele precisa fazer um mapeamento. Será que funciona? Exatamente. De repente não funciona. Ele precisa mapear todos os processos, ele precisa estruturar isso, ele precisa ter um mapeamento de competências, ele precisa entender, mergulhar na cultura organizacional, entender os valores dessa organização, qual o propósito, né? Então, hoje, quando a gente fala de gerações, de pessoas, a gente está falando de pessoas que querem cada vez mais estarem alinhadas ao propósito da organização. Não é somente remuneração, né? O trabalho precisa fazer um sentido, eles precisam estar conectados com esse trabalho. E a partir daí, desse propósito dessa empresa, o RH vem e implanta o seu processo, implanta o jeito de trabalhar que melhor se adequa àquela organização. E a empresa cresce, os colaboradores se sentem à vontade dentro do ambiente e querem que o ambiente cresça junto também, né? É muito legal isso. Gente, vocês podem não acreditar. É importante a gente falar sobre esse Abril Verde, falar sobre essa conscientização. É importante que os gestores saibam como está sendo o seu RH. Será que é um RH que realmente está tendo esse comprometimento de respeito com os seus colaboradores? Será que os colaboradores estão tão à vontade em poder dizer algo que venha ajudar essa empresa a crescer? Porque às vezes os próprios colaboradores não falam, né? Porque eles não se sentem tão à vontade. Então tudo isso é muito interessante para a empresa que você está trabalhando, para que ela possa ter mais e mais colaboradores que não sintam vontade de estar fora daquele ambiente, mas de permanecer ali dentro, né? Perfeito. Muito legal. E a partir daí, nós podemos ter uma outra ferramenta que a gente trabalha no RH, que a gente trabalha clima organizacional. Então, quando eu falo de clima organizacional, me parece algo meio intangível, algo que eu não consigo medir, algo que eu não consigo mensurar, porque a percepção de clima, ela tem a ver com cada colaborador. Então, às vezes, você sente o clima da empresa de um jeito, um outro colaborador de outro setor pode não sentir. Então, existem algumas ferramentas, como, por exemplo, pesquisa de clima, pesquisa de pulso, que são pesquisas anônimas, né, onde o colaborador não precisa se identificar, mas ele pode sim dar a sua contribuição, dizer quais são os pontos que precisam melhorar, quais são as oportunidades de melhoria, o que está bom, o que está sendo praticado, o que está fazendo sentido. E a partir dessas pesquisas, o RH ele tem um indicador, um índice, onde ele consegue ver aonde que ele precisa trabalhar, né, qual que é o plano de ação que ele vai desenvolver naquela organização, o que ele precisa melhorar dentro daquele ambiente. Muito bom. Eu costumo dizer que RH e os seus gestores, né, na verdade, que é o que acompanha o RH de uma certa forma, é a gente pensar no prefeito e no vereador, nos vereadores. Eles é que levam as informações, porque realmente o prefeito não tem como rodar toda uma capital e saber tudo que está acontecendo. Aí a gente lembra dos presidentes de bairros. Então, assim, você vai levando as informações do que está precisando até chegar ao topo, onde tudo pode acontecer da melhor forma possível. Se todo mundo se ajudar, dá para chegar lá, não dá? Certamente, né? Muito Através bom. trabalhando políticas e cultura organizacional, Muito onde bom. a gente consegue desenvolver mais as empresas e potencializar o negócio através das pessoas. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode seguir o Instagram da Colabora RH, entrar em contato com a Colabora RH. Pode também seguir nas redes sociais, a minha rede é RH Clara Cardoso, e entrar em contato. Obrigada, tá, Clara? Muito Muito obrigada por a gente esclarecer essas informações que são valiosíssimas para a sua empresa.